Pronto, vamos falar um pouquinho da metodologia. É, só para, digamos, antes de começar essa discussão sobre a metodologia, a gente tem trabalhado, estava trabalhando, né, no modo presencial, de uma forma a gente estava experimentando algumas metodologias, né? Nesse modo remoto, a gente de fato foi obrigado a experimentar novas metodologias, né? E aí, assim, essa metodologia que eu estou tentando trazer aqui, ela está em processo de maturação, né? Mas eu acredito que ela tem muitos pontos positivos, beleza? Então, assim, eu vou trazer para aqui, para trazer para vocês alguns pontos sobre essa metodologia, e aí eu gostaria que vocês até discutissem. Professor, eu gostei, não gostei, acho que é, pode acrescentar sim, pode modificar sim. Então, assim, essa metodologia, embora ela esteja em processo de maturação, acho que já foi processo de algumas leituras, de algumas discussões com os professores, né? Processo também de experiência desse ano remoto, mas é uma metodologia que ela está é, digamos, em desenvolvimento, beleza? Então, aqui alguns pontos importantes sobre esta metodologia que eu estou tentando trazer aqui para essa disciplina. Então, o foco vai ser em atividade, né, para os alunos que estão começando os estudos de Machine Learning, beleza? Eu vou tentar focar nos alunos que estão começando, mas isso não impede que os alunos mais avançados também tomem proveito dessa metodologia, né? De que modo? Lá, alguns alunos já estão estudando e já estão aí, por exemplo, trabalhando com processamento de linguagem natural, algum projeto. E aí eles querem fazer essas discussões até um pouquinho mais cedo. Então, a gente pode aproveitar até o finalzinho das aulas para trazer algumas discussões, né, até para a turma inteira, sobre novas ferramentas, novas tecnologias. E essas discussões podem ajudar até a gente pensar em novos projetos, novas atividades para a disciplina também, certo? Então, embora eu tenha preparado o conteúdo para quem está zerado, certo? A ideia é que a gente consiga também dar suporte para o pessoal que está avançando, certo? Que está mais avançado. Beleza? É, outro ponto importante, eu vou tentar focar sempre nesses encontros de terça-feira, né? Programação em Python, certo? Não significa que quem está zerado em Python não vai ter, digamos, não vai conseguir acompanhar, muito pelo contrário. Então, a ideia é que a gente consiga principalmente nos primeiros encontros, a gente vai de forma até um pouquinho mais lenta na evolução, né, do desenvolvimento do projeto, beleza? Então, assim, não tenham medo quem não viu Python ainda. Quem já viu, melhor ainda, porque aí vai conseguir avançar um pouquinho mais rápido e pode até fazer outras tarefas em paralelo, né? Eu vou tentar pelo menos fazer uma tarefa, mas tem é, alguns assuntos que tem mais de uma atividade, e aí quem está avançado pode partir para as outras atividades, digamos, extras, né? Mas a gente vai ter pelo menos uma atividade para cada tópico, para cada conteúdo aqui da disciplina, né? Para cada assunto, né, da disciplina. E outra estratégia também é que os assuntos, os conceitos teóricos, né, eles já estão gravados em vídeo. Então, a ideia é que vocês aproveitem o máximo a quinta-feira para ver esses vídeos, para executar as tarefas, né? Tem algumas a tarefa de programação, então tem alguns vídeos que falam da parte teórica e vídeos que também já estão gravados sobre algumas tarefas, sobre algumas atividades. Então, a ideia é que vocês consigam trabalhar na quinta-feira em cima desses vídeos. Então, se programem, usem sempre a quinta-feira para ver os vídeos teóricos e avançar nos projetinhos nas atividades que já tem, digamos, um roteirozinho, né, de como resolver alguns probleminhas. Beleza? Então, é, a gente vai tentar usar esses dois momentos. Só resumindo. Terça-feira, prática, né? Tentar todo mundo programar junto aqui, né? Ao vivo, né? E quinta-feira vocês vão tentar correr atrás aqui dos conceitos, né? Teóricos, de uma forma um pouquinho mais detalhada e fazer algumas atividades também, que é desenvolvimento de código e de alguma forma tem vídeos que vão explicar como é que desenvolve esses problemas ou desenvolve eh, constrói, digamos, soluções para alguns probleminhas de acordo com algumas bases de dados, né? Beleza? Pronto. Então a gente vai usar aqui, ó, o PBL, né? Problem Based Learning, né,
aprendizado baseado em projetos ou em problemas, né? E aí o que é interessante, né, uma coisa que eu gosto de trabalhar é a partir de um problema, a gente refletir sobre a modelagem daquele problema, né? E a partir dessa reflexão, a gente conseguir compreender quais são os conceitos que são importantes para que a gente consiga compreender a construção de uma solução para aquele problema, né? Então, a partir de soluções, né, que a partir da compreensão do problema, a gente vai trazer alguns conceitos, discutir sobre esses conceitos, né, e aplicar esses conceitos, né, direto ou indiretamente na construção dos nossos códigos, beleza? Então, assim, eu acho que essa forma de lidar essa forma de lidar com o código, de lidar com esse conhecimento que é extremamente complexo, eu acho que ajuda a gente a ter uma compreensão melhor desses conceitos que são bem abstratos, né? Então, a gente tem aqui na aprendizagem de máquina, né, de inteligência artificial de modo geral, muitos conceitos são extremamente abstratos, né? E por trás deles, às vezes, tem uma matemática que é, digamos, pesada, tem uma matemática que ela é bem, vamos dizer, bem complexa, né? Mas a gente consegue abstrair. A partir de um problema, acho que a gente consegue fazer uma abstração, né? E a partir dessa abstração, a gente consegue, com a prática, ter uma compreensão dessa abstração, né? Então, eu vou evitar entrar em detalhes matemáticos. Vou tentar sempre fazer esse link, né? Daquele conceito teórico com a prática. Então, o foco vai ser, nessa disciplina, vai ser nessa linha, né? A gente poder analisar um problema, fazer uma compreensão desse problema, estudar um pouquinho dos conceitos, né? Entender como é que esse conceito se aplica aqui. E aí, a partir daí, vocês podem se aprofundar. Eu tenho várias referências, vários vídeos, vários cursos na internet. Ah, professor, eu gostei demais aqui de como construir uma rede multilayer perceptron. Como é que a gente faz o código, qual é a matemática, como é que a gente se aprofunda nisso. Então, aí eu consigo dar as direções para vocês irem avançando também nesses modelos que vocês acharem mais interessantes. Beleza? Então, como eu já tinha falado, né? Na terça, noite 1-2, foco em atividades práticas, a gente já tem uma seleção ali de atividades. É importante que vocês interajam, não se acanhem, podem interagir, podem falar, podem interromper o professor a qualquer momento. Muito pelo contrário, né? As interações elas são ricas, até para eu entender a dificuldade de vocês e poder até conseguir organizar melhor as minhas explicações. Beleza? E aí, alguns conceitos mais detalhados, a ideia é que esteja em vídeo, né? Se não tiver esse conceito bem detalhado em vídeos, podem me cobrar, que a gente pode falar nesses encontros síncronos. Professor, tem tal conceito que não ficou claro naquele vídeo. Como é que a gente consegue entender um pouco melhor, como é que a gente trabalha melhor em cima desse conceito? Então, a gente pode trazer também para os encontros síncronos alguns conceitos que não ficaram claros nos vídeos já gravados, beleza? É, Pronto, né? Como eu havia falado. Então, alguns conceitos, professor, gostei demais desse modelo. Eu quero entender melhor como é que funciona o reconhecimento de faces, né? Então, quais são os algoritmos, quais são os conhecimentos lá de processamento de imagem que precisa para trabalhar em cima, de reconhecimento de face, por exemplo. Então, a gente pode tentar se aprofundar um pouco mais também, né? Então, isso depende de como vocês interagirem também comigo, né? Então, interajam, fiquem à vontade para conversar, beleza? Então, assim, acho que, nesse sentido, essas interações com o professor será muito importante, né? Então, não fiquem com vergonha de perguntar, professor, não sei nada, estou zerado, então eu não vou perguntar. Muito, muito pelo contrário. Se você está zerado, não sabe nada, você está no lugar certo, né? Beleza? E quem quer aprender mais também, não tem problema. A gente tem uma quantidade enorme de referências, né? De livros, de vídeos, né? Então, assim, para quem quiser avançar, a gente também tem como direcionar, beleza? Mas, assim, eu vou tentar sempre trabalhar do zero, né, para quem está começando, beleza? E para quem está avançando, usar essa estratégia também de orientação de como é que o aluno pode se aprofundar em determinados temas. Outra coisa também que eu percebo na SCT, que eu acho que acaba saturando o sistema como um todo, é que todos os professores, né, gostariam que seus alunos se dedicassem ao máximo e acabam passando muitas tarefas, né?
E aí, assim, alguns conceitos que são extremamente importantes, eles ficam no meio de vários outros conceitos, né? Então, aqui eu vou tentar trazer para vocês, né, gastar ou investir mais tempo, né, então até em repetir alguns conceitos que eu considero que são extremamente importantes para vocês começarem bem, do que apresentar milhares de conceitos, vários conceitos daquela visão extremamente panorâmica em que alguns conceitos importantes acabam ficando diluídos, beleza? Então, é, pode interagir à vontade, perguntar à vontade. Então, quando tiver, digamos, alguma dúvida, pergunta, beleza? E aí a ideia é que a gente foque realmente nos conceitos que são extremamente importantes, né? Os mais importantes, né? Porque eu considero que esses conceitos, eles é como um alicerce, né? Tem alguns conceitos que você precisa entender. Você precisa, para você começar, para você dar os primeiros passos dentro da área de inteligência artificial, de machine learning, alguns conceitos, eles têm que estar, digamos, gravados aí na mente de vocês. Então, esses conceitos a gente vai acabar vendo quase que recorrentemente. Então, a ideia é que a gente consiga até trabalhar melhor com esses conceitos básicos, né? A partir dos projetos. Porque a gente vai perceber, ó, para resolver um problema, esse conceito é fundamental que eu consiga compreender e compreender bem. E a gente percebe que, à medida que a gente vai resolvendo problemas diferentes, alguns conceitos vão ficando, vão aparecendo de forma mais recorrente. Beleza? Por exemplo, conceito de base de dados, conceito de conjunto de treinamento, validação, teste. Então, esses conceitos, eles são fundamentais. Beleza? Então, a ideia é que a gente trabalhe bem em cima desses conceitos também. Principalmente, na verdade, né? E aqui eu coloquei até uma visão crítica, né, sobre o papel do professor nesse processo, né? Então, assim, é uma visão que está em construção, então podem ficar à vontade para perguntar, discutir, conversar. Então, o que é que eu penso sobre o professor nesse processo, né? Então, eu acredito que eu estou aqui para dar suporte para que vocês evoluam, né? Então, eu quero que vocês evoluam ao máximo, né? A professor já tem uma base aqui, precisa aprender tal coisa. Então, a ideia é que eu consiga dar suporte para que você continue aprendendo. Eu só fiquei na dúvida em determinada coisa. Então, a gente consiga organizar, amadurecer, né, essas dúvidas e você seguir em frente. Professor, estou começando, o que é que eu tenho que fazer? Estou aqui também para dar suporte, beleza? Então, a ideia é que eu consiga acelerar o processo de aprendizagem de vocês, certo? Então, a ideia é que vocês aprendam, né? Então, a gente está, assim, o que é legal também de aprendizagem de máquina é que a gente está ensinando o computador a aprender, né? E eu acho que muitos desses conceitos que eu trago para cá, para a minha forma de ensinar, veio também dessa maturação em relação a uma reflexão sobre como os computadores aprendem, né? Que eu acho que a forma como os computadores aprendem é um conhecimento que está formalizado, está amadurecido. Então, essas estratégias de ensinar uma máquina a aprender, né? Eu acredito que a gente consegue também amadurecer os nossos processos de ensino, né? Ou melhor, amadurecer a forma como a gente cria nossas estratégias para que o aluno consiga aprender. E aí, assim, a gente tem a questão também eu vou personalizar o conteúdo para a turma, né? Então, se de repente está todo mundo começando agora, zerado, 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 então eu vou ter que dar uma reorganizada, né, no conteúdo da disciplina, na forma como eu vou abordar os tópicos e ajustar um pouco melhor para que vocês aproveitem o máximo desse conteúdo. Ah, mas, professor, tem muita gente que já está avançado aqui, então a gente pode ajustar um pouco mais, né? Talvez até trazer mais atividades, trazer mais desafio para vocês. Então, interajam para a gente poder aproveitar ao máximo desses encontros aqui. Beleza? E outra questão também é, para eu poder organizar esse conteúdo, eu preciso identificar desculpa, quais são as dificuldades que vocês estão sentindo, né? Então, quais são os entraves, né? Quais são os gargalos? Quando é que está prendendo o processo? O que é que está bloqueando o processo de aprendizado de vocês? Então, identificar essas dificuldades e destravar, desbloquear, né? Tirar essas dificuldades o mais cedo possível do caminho de vocês para que vocês consigam evoluir muito e evoluir rápido. Beleza? Pronto. Então, acho que sobre a metodologia, eu falei bastante. Queria agora ouvir um pouquinho de vocês.